Gustavo é o personagem de hoje da nossa série especial. Ele tem 152 de QI. A capacidade cognitiva dele é quase o dobro da média nacional. Aprendeu a ler e a escrever muito cedo. Por ser bem mais novo que os colegas, o Gustavo sofreu bullying. Hoje, aos 16 anos, ele superou a fase difícil. A inteligência o ajudou a conquistar mais de 40 medalhas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Física, Química e Linguística. Tem tempo para tudo nessa vida. Tempo para o bebê firmar a cabeça sozinho, engatinhar, dar os primeiros passos. Tempo para a criança falar, aprender a ler e a escrever. Gustavo fez o tempo andar mais rápido. Começou sem querer, com ele sozinho, aprendeu a ler e escrever com 3 anos e meio. Começou com ele lendo placas de rua, né, perguntando o que estava escrito, ele começou a juntar as letras e aí ele aprendeu sozinho. Foi quando a escola me chamou para falar que tinha visto algo de diferente nele, né? As crianças estavam brincando de massinha, ele ia no fundo da sala, pegava um livro e começava a ler em voz alta no meio da sala de aula. Do maternal, ele pulou para o Jardim 1, Jardim 2 e aos 4 anos, por incentivo das professoras e diretoras, ele já estava no 1º ano do Fundamental. Ele foi para uma turma de crianças de 6 anos e ele tinha 4. Algumas crianças já para fazer 7. Mas, como nem tudo são flores... Foi uma fase que ele apanhou na escola. Eu cheguei a buscá-lo na escola, estava estacionando o carro e eu peguei uma roda de meninos fazendo a mochila dele de bola de futebol e ele chorando num canto. Ele não tinha a maturidade de responder, de rebater, então ele chorou. E ele chorou muito nessa época. Enquanto eu fui adiantado numa questão acadêmica, então eu conseguia entender o que estava sendo passado em sala de aula, não fui adiantado em questão de maturidade, certo? Então, quando eu era mais novo, eu era muito imaturo para a classe que eu estava. A decisão, então, foi mudar de escola. E para tentar uma bolsa de estudos, Gustavo foi fazer um teste de QI. Foi quando a família descobriu que tinha um superdotado em casa. Quando eu fui diagnosticado, né, em 2013, eu tinha 152 de QI. O QI é o quociente de inteligência. É uma escala que vai de 0 a 200. A maioria das pessoas tem entre 85 e 114 pontos de QI. Os que têm mais de 130 já são considerados superdotados. A cientista polonesa Marie Curie, que venceu o prêmio Nobel 2 vezes, tinha 180 de QI. Estima-se que Einstein tivesse entre 160 e 190. E dizem que o Kasparov, o grande mestre russo do xadrez, tem 190. Mas há controvérsias. A ciência ainda não chegou a uma conclusão. Ainda não se sabe ao certo quanto da inteligência é fruto da genética e quanto é resultado do ambiente. O fato é que as altas habilidades se manifestam já na infância. Na minissérie O Gambito da Rainha, uma órfã descobre o xadrez por acaso, no porão da instituição onde vive, e passa a vencer oponentes bem mais experientes que ela. A história é de ficção, mas muito parecida com a vida real do americano Bobby Fischer. Considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos, Fischer também foi um menino prodígio que aprendeu a jogar aos 6 anos. Ele está muito mais ligado a uma habilidade de assimilar a informação do que é realmente fazer as coisas. Então o QI ele não vai valer de nada se você não tiver o esforço para ir lá sentar e fazer. A criança superdotada ou possuidora de altas habilidades, ela tem uma velocidade de aprendizagem muito forte. É uma questão neural
né? Muitas vezes os hemisférios do cérebro trabalham numa conexão maior e isso cria processos neurais muito mais rápidos. Então ele aprende com mais velocidade. Matemática é muito fácil, muito orgânico para o Gustavo. Mas tem uma coisa que ele é, além de ser inteligente, claro, é ser curioso por todo tipo de assunto. E sempre foi assim. Com 7 anos de idade, o maior interesse dele era por mitologia grega. Olha só a quantidade de medalhas que ele coleciona das Olimpíadas mais variadas. Tem de matemática, física, química, biologia, robótica, astronomia e linguística. Gustavo, você gosta de tudo, né? Tudo. Tudo, tudo mesmo? Tudo. Até futebol? Até futebol, só não sei jogar. Só não sabe jogar. Mas você prefere o futebol, o jogo ou as táticas do futebol? As táticas. Ai. Gustavo já participou de 60 Olimpíadas, algumas internacionais. Já foi para Botsuana, Catar, Coreia do Sul. Ganhou 41 medalhas, a maioria de ouro. Em questão de Olimpíada, eu fiz muita Olimpíada de Física, de Química, mas a minha Olimpíada favorita é Linguística. Quando estão querendo saber mais sobre mim, costumam achar que eu sou introvertido ou que eu não converso com ninguém. Eu acho que é muito desse estigma que é carregado, né? A visão do nerd, a visão da pessoa que não conversa com ninguém e é muito na sua, e eu acho que é um estigma errado, é um estigma errôneo. A época do bullying ficou para trás. Hoje, com 16 anos, ele dá aulas particulares para alunos que sonham vencer uma Olimpíada. Já terminou o ensino médio, prestou física no vestibular da Universidade de São Paulo e não está muito preocupado com a segunda fase. Além da USP, ele se inscreveu em processos seletivos de 12 universidades nos Estados Unidos. Gustavo não perde tempo. Hoje, se você pudesse escolher, vou fazer tudo de novo. Vamos nascer de novo. Você teria escolhido ser superdotado? Eu acredito que sim. Eu acho que ser superdotado meio que foi o que me deu a luz, né, para eu poder trocar de escola e poder conhecer as Olimpíadas e poder viver esse mundo novo. E atualmente eu duvido que eu estaria no mesmo lugar que eu estou agora se não fosse por isso. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá. Uma ótima noite para você e até amanhã.